Alô, telespectadores da TV Caravelas. Olá, você que é o grande motivo do programa Comunidade na TV. Nessa edição, recebo o professor ambientalista Flávio José de Assis Baroni. Ele é biólogo, morador de Timóteo. E nessa época, nessa conjuntura ruim de catástrofes, de tragédias e de grandes indícios de crimes ambientais, crimes sociais, crimes coletivos trabalhistas e uma série de negligências que acontecem no nosso estado de Minas Gerais, especificamente na questão de barragens de rejeitos de minério. Aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem em Mariana, que envolviam 3 empresas de mineração, e recentemente, no dia 25 de janeiro de 2019, acontece mais um forte indício de crime ambiental, de negligência, de crime coletivo de trabalho aqui no estado de Minas Gerais. Olá, professor Baroni, tudo bem contigo? Tudo bem, agradeço desde já o convite, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí a sua participação aqui na TV Caravelas, especificamente no programa Comunidade na TV. Baroni, é muito triste o que está ocorrendo no estado de Minas Gerais, não é isso? É lamentável, né? Minas Gerais tem essa vocação da mineração, é importante para a economia do estado, a gente tem que entender isso. Entretanto, essas duas tragédias, né, que eu vou aqui me ater ao comentário, que a gente ainda tem muito recorrente do que a mídia, a grande mídia, vem divulgando, né? Nós temos que aguardar estudos acadêmicos, científicos, mas tudo indica, há indícios fortes ali de negligência, né? Nas duas barragens que você mencionou, tanto Mariana quanto essa de Brumadinho também. O senhor esteve na barragem de Mariana, lá no distrito? Isso. Nós estivemos lá 30 dias após o rompimento da barragem, né? Foi uma visita com estudantes, né? Então fomos ali vivenciar um pouco do que os moradores nos relataram aquele dia, né? Então foi realmente, assim, são cenas muito fortes, não dá para imaginar o que o pessoal vivenciou. E o impacto ambiental ali ele foi muito grave, não só apenas na região do rompimento, né? Mas toda a bacia do Rio Doce. Em especial, né, uma das cidades que mais sofreram com esse impacto foi Governador Valadares. Então ali houve um comprometimento do abastecimento de água na cidade em função da drástica poluição do rio, né? E isso vem acarretando problemas aí até hoje, né, porque ainda tem algumas comunidades que são afetadas, né? Tem a Fundação que Renova, que faz um trabalho de recuperar estações de tratamento e, enfim, né, é um trabalho aí de longo prazo para mitigar esses efeitos aí, além das mortes que ocorreram, né? Que aí não tem como a gente nem mencionar o valor disso. Professor Baroni, mais de 3 anos após esse rompimento que ocorreu na barragem de Mariana, acontecendo agora em Brumadinho, é uma falha muito básica, uma falha principal, que é uma falha de comunicação, primeiro para alertar os trabalhadores e depois o conjunto da população que mora próximo à barragem. É esse sentimento mesmo, professor? Você que tem mais intimidade com o tema, conhecedor dos artigos científicos que tratam especificamente da área biológica? Sim. É isso mesmo? No que se refere ao acidente agora da Vale em Brumadinho, né? Esses 2 fatores que você mencionou aí parecem ser assim, muito relevantes e fundamentais no sentido de culminar com essa tragédia. O primeiro é a questão da sirene não ter soado, não ter disparado aquele alarme. Embora, mesmo que tal sistema viesse a funcionar, o prazo para que as pessoas chegassem à rota de fuga era muito curto, porque aí vai cair, ao meu ver, no segundo erro, que foi a construção, as edificações da fábrica, o restaurante, né, a planta industrial como um todo, a jusante, ou seja, abaixo da barragem, na linha de drenagem, no canal de drenagem. Então a gente houve ali, a princípio, uma confiança muito grande que aquela barragem jamais poderia passar por algum processo de falha. Então, a princípio, né, volto a dizer, dentro do que vem sendo divulgado,
Se aquelas edificações estivessem ali 100 metros para um lado ou para o outro, ou seja, fora daquela linha central ali de escoamento, poderia ter sido uma tragédia bem mais reduzida em termos de quantidade de mortes. O ambiental não deixaria de ocorrer, mas pelo menos morte, pessoas, sim. Poderia evitar. Baroni, eu fico assim, de uma forma constrangido, né, de ser um simples trabalhador. Né? Eu fico imaginando um trabalhador que chega nessa planta, né, da mineração e verifica uma análise de risco. Uma análise de risco é um procedimento comum dos trabalhadores no setor industrial de mineração executar. A primeira coisa que a pessoa vai visualizar é o alto risco de ter um restaurante ou uma sede administrativa, né, abaixo ali da barragem. Essas questões, o que o trabalhador é capaz de fazer? Será que ele pode se recusar a trabalhar naquele ambiente ou ele simplesmente vai perder o seu emprego e outras pessoas irão ocupar aquela vaga? Difícil a gente avaliar isso. Agora, você tocou num ponto importante, igual você falou, eu estive em Mariana, né? Eu trabalhei por 11 anos na indústria, aqui na região, na siderúrgica, né? Então, todos os dias reuniões sobre segurança, análise de risco, treinamentos constantes de segurança ao longo do ano, reciclagem, né? E um termo que se utiliza, que é lateralidade, que é o seguinte: quando um acidente acontece em uma planta similar, no Brasil ou fora dele, no caso de um acidente, aquele episódio vem à discussão aqui no Brasil para justamente evitar que aquela falha que ocorreu lá no exterior ou numa outra planta venha ocorrer naquela planta que tem um funcionamento semelhante. Então, voltando aqui à questão da barragem, você teve tivemos aquele episódio ali em Mariana e, a princípio, né, pelo menos volto a dizer, dentro do que vem sendo divulgado, não foi feito um estudo assim tão aprofundado dessa lateralidade, que é avaliar criticamente, com profundidade, o risco do mesmo episódio, ou seja, daquela ruptura, ocorrer nas outras barragens. Nós temos aqui em Minas Gerais centenas de barragens, né? Ela tem um certo nível de segurança, porque, como eu disse, são centenas, 400, 700 barragens ao longo de décadas. Então, são poucos episódios de ruptura, mas, né, nada é 100% confiável. Tanto é que elas vieram a entrar em colapso. Então, ao meu ver, após aquele advento, aquela tragédia de Mariana, né, faltou, talvez, por parte das autoridades, seja pública, no que se refere à fiscalização e legislação, que a investigação da Polícia Federal tem apontado isso, bem como parte da empresa, fazer um estudo mais aprofundado e avaliar, olha, se isso ocorrer nessa barragem XYZ, quais são os riscos, quais são as possibilidades que existem. Enormes. Exatamente. Porque, às vezes, até o próprio trabalhador não tinha dimensão daquele risco, né, daquela barragem romper daquela forma como mostrou-se nas imagens da TV. Então, eu creio que seria mais no sentido das autoridades, nem tanto o trabalhador, que às vezes não tem esse conhecimento, entendeu? Sabe do risco, mas não naquela proporção e naquela dimensão. Então, eu penso que seria a autoridade pública e da empresa fazer uma avaliação mais criteriosa daquela barragem. Você tocou num ponto interessantíssimo, professor, e eu fico avaliando assim. A barragem de Brumadinho, especificamente a de Feijão, ela foi construída no século passado. Sim. E agora, no século XXI, com um certo atraso, a cidade de Brumadinho ela confeccionou o seu plano diretor. Sim. E nesse sentido da confecção do plano diretor, negligenciou também qualquer possibilidade de embargo a essa obra altamente perigosa para o conjunto dos trabalhadores, para o meio ambiente. Será que houve negligência também nesse sentido do plano diretor da cidade de Brumadinho? Fechando o tópico anterior que nós estávamos falando, o plano de emergência, que veio a ser divulgado pela mídia da Vale, ele já estava mencionando que, em caso de ruptura da barragem, aquele rejeito chegaria em 2 minutos no restaurante. Então, já havia todo um estudo, pelo menos no sentido de dizer que, em caso de catástrofe, né, a tragédia seria grande. Então, por isso que eu volto a reiterar aqui que, pelo que vem apontando, né, ainda na grande mídia, esse controle deveria ser ainda mais minucioso, quase que diário, naqueles piezômetros que verificam a umidade ali na barragem, além de outras técnicas aí da geologia que os professores especialistas da área indicam, né?
Agora, trazendo agora para fora da parede, fora dos muros da fábrica, como você começou a falar agora, né? Também vale a pena questionar e chamar a atenção do telespectador aqui da importância da participação e de ter um plano diretor efetivo em qualquer município do Brasil, né? O plano diretor é um instrumento previsto na Constituição Federal e que ele vai dar as diretrizes do crescimento urbanístico do município, loteamento, onde deve construir, né, vetor de crescimento e assim por diante. Uso e ocupação do solo. Então, saindo da fronteira da fábrica agora, tivemos ali naquele episódio mortes, tragédias, né, envolvendo casas e até hotéis naquela linha de drenagem, naquele canal de drenagem do córrego, né, que aumentou consideravelmente o volume em função do rompimento da barragem. Então, o plano diretor, né, a gente não conhece ele a fundo, mas nós estamos especulando na nossa conversa aqui, faz total sentido, que ele deveria também trazer medidas para mitigar, para evitar um desastre maior, caso isso viesse a acontecer. E com o plano diretor prevendo essa situação, facilitaria até um TAC. Justamente. Um termo de ajustamento de conduta entre o município, o Ministério Público, a comunidade e a própria empresa, para se adequar nesses fatores. Nós estamos aqui com o professor Flávio Baroni, ele é ambientalista, biólogo, e nós estamos conversando sobre os rompimentos da barragem de Mariana e também do córrego de Feijão de Brumadinho. Estou conversando com o professor Flávio Baroni, que é biólogo e ambientalista, comentando sobre os rompimentos da barragem de Mariana e também da de Brumadinho, que ocorreu agora recente no dia 25 de janeiro de 2019. Baroni, os impactos ambientais, né, que foram causados aí pela Vale e também o que vão ser causados aí na vida dos homens, como que é essa relação? Bom, falando um pouco agora, né, além das perdas humanas, né, do impacto ambiental especificamente, a gente já dá para prever um pouco do que vai ocorrer ali em Brumadinho em função do que ocorreu em 2015 em Mariana, né? Aqui na bacia do Rio Doce, né, onde estamos inseridos e que foi diretamente afetada, né, então nós vivenciamos aqueles meses iniciais ali onde a captação de água, por exemplo, não só em Valadares, mas como em outras cidades, foi severamente comprometida, porque naquele momento ali havia um comprometimento, né, da qualidade da água. Então a turbidez, havia muito material particulado ali no leito do rio. Esse material ele ainda existe, né? É muito difícil a gente dizer assim que em quanto tempo isso vai se recuperar e se é que vai, porque boa parte desse material, até pela densidade dele, ele acumulou no sedimento, ou seja, no fundo do rio. Então, em caso de chuvas mais severas, chuvas mais fortes, pode ser que ocorra o revolvimento, ou seja, ele venha à suspensão novamente, né? Mas, do ponto de vista aí da pesca, querendo ou não, ainda há um receio, né, daquelas pessoas que vivem disso. A Fundação Renova ainda assiste esses pescadores da bacia. Então, houve esse comprometimento. Para dizermos que vai se restabelecer, né, voltar à condição anterior, é um tanto quanto especulativo ainda, porque requer um estudo acadêmico, científico, como eu disse, de médio e longo prazo, para analisar os parâmetros da água ao longo do tempo. Quero aqui ainda fazer um parêntese, que naquela época do rompimento de Mariana, em especial, houve muita especulação no que se refere à presença de metais pesados no rejeito da barragem. Os estudos até então a gente vem apontando inicialmente, né, não indicam assim, né? Mas temos que lembrar, aí vou trazer importância para cada um, né? Ao longo das décadas jogamos metal pesado aí, no rio também, desde a pilha ou a bateria de celular que é indevidamente descartada, certo? Voltando aqui para Brumadinho, né? Aquela pluma daquela poluição, ela está caminhando já algumas centenas de quilômetros pelo rio Paropeba. E tem um estudo de um professor do Instituto Federal do Norte de Minas e um da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu vi recentemente. Eles estão fazendo uma expedição no sentido contrário ao rejeito, né? Observando como está a situação atual, onde ainda não chegou
o efeito da lama até ir em encontro a ela. E, até onde eu saiba, né, onde eu li, afeta não só a natureza, a vida aquática, os peixes, a balneabilidade que as pessoas entrarem naquela água, né, ainda mais no período de calor, mas até mesmo, para você ter ideia da dimensão do impacto, a valorização de imóveis. Então, imóveis, fazendas, vilas situadas à margem do rio, né, sofrem drasticamente, porque se o agricultor faz uso daquela água do rio para cultivo, para irrigação, para alimentar, para o gado, né, no caso, por exemplo, e essa água fica imprópria para o uso, no mínimo você já cria uma especulação. Quando ela tornará possível para irrigação, para o uso do gado? Então ocorre uma depreciação também imobiliária. Então os efeitos não são pontuais, não terminam quando essa lama dissipar, e ele pode durar aí até por anos. Professor, o senhor como biólogo, sendo sincero, existe esperança técnica do Rio Doce ser recuperado? E também existe alguma correlação do aumento de febre amarela, da questão da Zika vírus, chikungunya, em decorrência da morte de todo o leito desse Rio Doce? Duas perguntas muito interessantes e pertinentes. Nós temos que ter muito cuidado com o que lemos na mídia, né? Essa questão da relação do rompimento da barragem de Mariana, que afetou a bacia do Rio Doce com Zika, com febre amarela, não tem nenhuma associação. Houve uma reportagem, né? Por isso que eu sempre chamo a atenção aqui para ter um pouco de cuidado quando a gente lê, né? Houve uma reportagem nesse sentido, mas logo em seguida já foi desmentido que não há nenhum tipo de associação. Então, houve outros fatores, né, que levou aquele aumento do índice de febre amarela Zika, mas não diretamente com a barragem. Não tem, lembra da reportagem, fazia quase uma cadeia ecológica, né, que afetou o sapo e assim por diante. Não tem essa relação. Sobre a sua segunda pergunta, também muito pertinente, em relação à recuperação, a gente chama dessa restauração do corpo hídrico, vamos assim dizer, ela é possível. Ela é possível, né? Não vou dizer voltar à condição idêntica, mas numa condição de sanidade mínima. Vou usar esse termo sanidade mínima porque é o que está lá na Constituição Federal, no artigo 225, né? Garantir a sanidade mínima do meio ambiente. Ela é possível. Existe uma quantidade de dinheiro muito grande prevista para ser empregada ao longo da bacia do Rio Doce, né? E essa recuperação da bacia não passa simplesmente por retirar sedimento de rio. Aliás, esse é o mais improvável, o mais difícil, como eu comentei aqui, né? Onde vai colocar esse rejeito? Até. Mas no sentido, sim, de aperfeiçoar as estações de tratamento de água, que vai garantir uma água de qualidade para a população, no sentido, em especial, de melhorar, fazer recuperação de áreas degradadas da bacia do Rio Doce, porque se você melhora a bacia do Rio Doce no que se refere à cobertura vegetal, à mata ciliar, a encostas, você vai promover a infiltração da água no solo, por sua vez vai aumentar o volume de água no Rio Doce, que, salvo engano, reduziu em 1/3 nos últimos 20 anos. Então o volume de água está muito reduzido. Valadares, antes de Mariana, é outro detalhe importante, antes de Mariana, teve problemas em captação de água no Rio Doce. Quem conhece a estação de tratamento da cidade, ela é feita na margem do rio, mas o nível do rio ficou tão baixo, chegou a régua que mede a altura do rio, ficou 50 centímetros negativo. A gente leva os estudantes lá. E passou a fazer uma captação no centro do rio, por meio de bombas, né? Porque a água não estava chegando mais na margem, mesmo retirando todo o sedimento para que a água chegasse até ali. Isso antes do rompimento da barragem de Mariana. Então o rio já vem pedindo socorro há muito tempo. Então esse mesmo rio, que na época de seca, agosto, setembro ali, ele registra uma vazão em torno de 100, 120 metros cúbicos por segundo, numa época de enchente, como ocorreu aqui em 2013, ele passa de 4.000 metros cúbicos por segundo. Justamente porque também, dentre os fatores, né, que a bacia não está segurando essa água. Então a água está atingindo a superfície, atingindo o solo, escoando muito rapidamente, justamente porque foi drasticamente desmatada toda a Mata Atlântica da bacia. Então, recuperar essa mata, como está previsto no plano da Renova,
fazer as bacias de contenção, as barraginhas, técnicas, práticas mecânicas de conservação de água e solo, você vai contribuir com a elevação do volume de água no rio. E isso, por si só, já configura um importante processo de recuperação. Se você tem um volume maior de água, uma eventual poluição por esgoto ou outra, né, espero que não aconteça tragédia, também vai ser mais facilmente minimizada, porque o volume de água é maior. Então, a gente falar assim, igual que estava, é muito especulativo ainda. Mas é possível, sim, você ter uma vida com qualidade. Tecnicamente recuperar o Rio Doce. Professor, e até que ponto que é falta de compromisso dos órgãos públicos fiscalizadores, falta de planejamento, ou tragédia ou catástrofe? Até que ponto que nós podemos utilizar essas expressões? Que a gente percebe um crescimento desordenado, sem planejamento. A gente pega aquele exemplo que aconteceu na região serrana, no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, e agora, recentemente, no Rio de Janeiro. Uma situação em 2011 muito parecida com a situação de 2019. Até que ponto que é tragédia e até que ponto que é negligência? Como que a gente pode fazer a correlação? Isso. É uma linha até muito tênue, né? Mas como nós conversamos aqui, esses episódios da barragem, ele tende a ser negligência, porque existem ali mecanismos de controle, de fiscalização daquela barragem, monitoramento, né? E os indícios, volto a dizer, publicados até então, apontam para falhas, né? Então, nesse caso, não podemos dizer necessariamente, né, que foi um desastre, né? É um desastre, lógico, mas houve antes desse desastre uma negligência. A gente está falando muito de empresa, mas é importante também falar fora da empresa, né? Aliás, eu quero ainda abrir e fechar um parênteses rapidamente sobre a empresa. É importante a gente lembrar, né, que ninguém quer ficar sem ar-condicionado, ninguém quer ficar sem um veículo. Então, nós precisamos da atividade industrial, precisamos da mineração, né? Então, eu sou ambientalista, mas a gente tem que ter prudência em entender que precisamos da economia, né? O que não pode acontecer de forma alguma é essa economia sobrepor de maneira tal que venha comprometer, sobretudo, vidas, né? Como conversamos aqui a respeito de Brumadinho. E de uma forma extremamente negligente. Ainda mais ali, né, que parece, nem que a Vale é a grande empresa, né? Mas com aquelas construções daquela forma, a sirene que não funcionou, então que ele demonstra realmente uma falha muito grave, né? Agora, no ambiente fora das empresas, no ambiente público também, às vezes vai para a mídia uma tragédia na região serrana do Rio. Mas as pessoas construíram em área indevida, em encostas, próximo à margem de curso d'água, ou seja, o Código Florestal não foi respeitado, o plano diretor ou não existia ou não foi respeitado, né? Lembrando que nossa Constituição é de 88, o Estatuto da Cidade é uma lei de 2001. Então, muita coisa aconteceu após isso, muita coisa que eu falo é ocupação indevida de áreas urbanas, e que, se fosse respeitada a lei do Brasil, essas casas não estariam naqueles locais. Então, o caso de Nova Friburgo é muito clássico, né? Então, aquela tragédia que culminou em mais de 1.000 mortes, salvo engano, mais de 1.000 pessoas, né? Boa parte, para não dizer todas, daquelas casas estavam em áreas onde não deveria existir casa. A gente entende, lógico, choveu, né? Foi uma quantidade de chuva, não me recordo agora quantos milímetros de chuva. Semana passada, como você mencionou no Rio, foi 130 milímetros em um dia, é muita chuva, né? Mas dizer que naquele caso 130 milímetros foi a culpa, é o grande culpado de ter resultado na morte de mais de 1.000 pessoas, é ser quase que inocente. Faltou naquele caso, como falta no Brasil como um todo, temos todas as cidades do Brasil, uma boa parte delas, áreas ocupadas que não deveriam ter nenhum tipo de residência, em função das características do solo, em função da topografia do relevo, em função da vegetação do local, ou em função de um curso d'água que passa próximo ali. Então, isso requer do poder público, de toda a comunidade, uma ação imediata, né, para que não aconteça novas ocupações. O que ocupou é difícil, são milhões de casas reconstruídas, mas daqui para frente a gente tem que colocar um freio nisso aí. Professor Baroni, você vai ser convidado aqui para vir mais vezes na TV Caravela. Eu agradeço o convite. Porque o tema é bem complexo, muito. Mas para a gente finalizar, qual a contribuição pessoal do cidadão no dia a dia? Aderir a um projeto de reciclagem, por exemplo, de coleta seletiva?
como que é o papel do cidadão que está no seu dia a dia tentando construir o algo? Como você mencionou, eu até agradeço o convite desde já por hoje e para o próximo, né? Esse é um tema também longo, eu vou tentar resumir aqui rapidamente, mas cada brasileiro gera por dia, em média, 1,01 quilo de lixo. Isso dá 365 quilos por ano, cada brasileiro, né? Arredondando aqui. 205 milhões de habitantes. Exatamente. E dos 365 quilos que cada um de nós geramos, apenas 12 quilos vai para a coleta seletiva. Então é um número pífio, muito baixo. Então a primeira coisa, se a pessoa quiser contribuir com o meio ambiente, né, é fazer sua coleta seletiva em casa. Eu a faço há décadas, nunca gastei um centavo por isso. Eu estou indo para um determinado local que tem um ponto que recebe esse material, então ali eu deixo. A mesma coisa, pilha, óleo de cozinha e bateria de celular. Existem estabelecimentos comerciais que fazem essa coleta, então você vai a uma padaria, vai a um determinado estabelecimento e você leva esse material e dá o destino final correto. É chamada logística reversa. Já é uma contribuição importante para o meio ambiente. Cada um pode fazer sem nenhum tipo de custo. Maravilha, eu quero agradecer sua participação. Obrigado. Aqui no programa Comunidade na TV. Muito obrigado. Muito Parabéns obrigado, pelo programa professor também. Baroni. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.